Fala pessoal, muito boa noite, espero que vocês estejam bem, cara. Tô aqui com o Jorge hoje. O Jorge é português, já morou um tempo no Rio de Janeiro. Cara, ele tem várias histórias pra contar pra vocês. O Jorge quase foi preso lá no Rio de Janeiro, gente. Pelo amor de Deus. E hoje eu tô aqui com o Jorge. O Jorge é marido da Deinha, né? A Deia que tava ontem comigo aqui na resenha do Negritinho, beleza? E hoje eu tô aqui com o Jorge, ele vai contar um pouquinho da experiência dele que ele teve no Brasil. O Jorge já morou em Dubai também, passou um período lá, né, Jorge? Sim. Então ele vai estar resumindo um pouco da história dele aqui, né? Para passar um pouquinho do conhecimento dele para vocês, fechou? E o Jorge é português, ele tem outra visão do mundo, né? Eu tenho a minha visão como brasileiro, ele tem a visão dele como português. Então hoje ele vai estar falando um pouquinho para vocês aqui, né, Jorge? É isso mesmo. É isso aí. Então, Jorge, para quem não te conhece, quem é o Jorge? É assim, eu tenho 48 anos, Sim. nasci em Portugal, em Lisboa, sou lisboeta, e pronto, eu fui criado sempre em Portugal, portanto, eu nasci e fui criado em Portugal, nunca saí, até há 6 anos atrás é que tive que sair, tive que emigrar, É mesmo? e porque a situação não estava, antes, até um pouco antes, em 2008 foi quando houve a crise E aquela crise pesada, a crise na forte, Europa, né? sim, a crise na Europa. E pronto, não só eu, mas muitos portugueses foram obrigados a emigrar. E portanto, pronto, é dentro dessas premissas que eu tive que emigrar mesmo. Aí você decidiu cair no mundo também, sair da zona de conforto e cair no mundo. Aí, antes eu trabalhava em Portugal numa gráfica que fazia várias coisas. O grande forte era fazer outdoors, Sim. que se vê na rua, enfim. Mas fazíamos muitas coisas, estampagem de t-shirts, brindes publicitários, Sim. fazíamos muita coisa. E pronto, eu comecei nessa empresa de baixo. Portanto, eu tirei um curso de artes gráficas durante o meu percurso escolar e depois, entretanto, para aproveitar esse curso, fui trabalhar numa gráfica, Entendi. que é essa gráfica. Entretanto, estive lá 16 anos. Eu comecei de base, mas fui, portanto, aprendendo e sozinho. Eu não tinha ninguém lá dentro da empresa que me pudesse ajudar. Eu fui aprendendo sozinho as coisas, Sim. com tentativa e erro. E, portanto, ao longo de 16 anos cheguei a um patamar, já no fim, quando decidi sair, cheguei a um patamar que já não tinha mais por onde aprender ali, naquela indústria, na gráfica. Sim, entendo. Ou seja, cheguei ao nível máximo que eu considerava de aprendizagem. Não Portanto, tinha como crescer mais dentro da empresa. pronto. Só se assim, para eu crescer mais, só se fosse para o lugar do meu patrão, e não iria acontecer, porque eles não se pensavam, eram 3 patrões, e portanto nenhum deles pensava em reformar, portanto também estava daí a porta fechada. Sim. Então pronto, eu decidi sair, eu entretanto conhecia a Delsa, a Deinha, lá na empresa, e um ano antes, e depois, mais ou menos um ano antes, 6 meses antes, e depois fomos falando, chegámos à conclusão que de facto aquilo já tinha dado, ali em Portugal já não havia hipótese, porque o custo de vida começou a aumentar. Eu já não ganhava muito bem, desculpa, não ganhava muito bem, mas entretanto com essa crise piorou a situação. Então assim, pronto, decidimos, e tínhamos um amigo nosso que morava aqui em Londres e que nos disse, vocês podem tentar lá em Londres e tal. Então viemos experimentar, ver como é que é, viemos como turistas. Sair da zona de conforto totalmente. Viemos experimentar tipo 15 dias, não foi 15 dias, foi 3 dias, 3 dias. Viemos experimentar e pronto, e gostámos. É isto mesmo que a gente quer e tal. Voltámos para Portugal. E eu, entretanto, ainda não tinha despedido da empresa, continuei a trabalhar mais uns meses só para fazer o dinheiro para podermos vir. Portanto, isto foi em final de 2010. No final de 2010. Portanto, depois, como é que é? Depois, entretanto, no início do outro ano a seguir, então viemos. Eu despedi-me lá da empresa e viemos.
E pronto, mas a coisa não correu logo bem, porque, pronto, imigrantes, uma coisa é vir como turista e gostámos muito, né? Na altura antes, mas depois, como imigrante, a coisa é muito mais difícil. Nós não conhecíamos a cidade. Pega esse código que o Jorge está passando aí, pessoal. Ele é português e teve dificuldade. Imagina o outro lado, né? Muito difícil mesmo, porque assim, pronto, eu sabia inglês académico, portanto eu aprendi inglês na escola. Mas mesmo assim não foi fácil, porque o inglês que eu sabia é um inglês aprendido na escola, não é inglês que a gente depois acha que pode... eu já sei inglês e agora converso com toda a gente e com todo mundo. É diferente, né? Pronto. Então aí também foi difícil, embora para mim tenha sido mais fácil, porque já tinha esse conhecimento de base, mas continua a ser difícil, porque a pronúncia é diferente. Quando as pessoas estão a falar contigo, ou estão a falar num ritmo normal, não é? E não estão à espera que tu não saibas ou não tenhas aquela capacidade de entender. Sim. Estão a falar numa velocidade normal. Só que o teu ouvido não consegue entender. Sim, é verdade. Pronto. É muito louco isso. E então, assim, isso foi uma dificuldade. Mas, entretanto, pronto. Porque depois o funcionamento da própria sociedade, por exemplo, se a gente tinha nós fomos, entretanto, ter uma casa que alugámos um quarto. E assim, não sabíamos nada, por exemplo, se estivéssemos doentes, entretanto a Deia adoeceu, com uma infecção gastrointestinal, não sei o quê, entretanto precisámos do hospital, mas íamos ter com as pessoas que moravam connosco naquela casa e ninguém nos explicava como é que a coisa funcionava, tipo, se a gente podia ir ao hospital sem problema nenhum, se tínhamos que fazer uma reserva, um atendimento, ligado ao telefone primeiro, como é que se chamava uma ambulância, todo esse tipo de situações que não tínhamos com quem aprender. Sim. E pronto, e isso é só um detalhe, porque foi outras coisas, tipo ir às compras, como é que a coisa funciona, não é muito diferente do que se passa no resto do mundo. Sim. Mas há determinadas... alguns detalhes que temos que obedecer, sei lá. Entretanto, pronto, dessa vez não correu bem, voltámos para Portugal, mas entretanto, em Portugal já não tinha trabalho, não é? Estava desempregado. Sim, naquela altura, né? Com a crise foi também muito mais complicado depois conseguir qualquer coisa de novo, não é? Qualquer outro trabalho de novo. Então, assim, pronto, eu penso que tens outra pergunta aí sobre o Brasil. Não é? Sim, não, mas primeiro eu queria saber o seguinte, aqui, a galera aqui, o pessoal do meu canal aqui, o pessoal é meio romântico, entendeu? A gente queria saber o seguinte, como que você conheceu a Delza, sua esposa hoje, e como é ser casado com a pessoa de uma outra nacionalidade, né? De um país diferente? Como que é? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. Não, pronto, assim, eu conhecia a Delza então lá na gráfica e foi assim para mim foi um acontecimento novo, porque eu já tinha tido alguns relacionamentos, não nada de especial, mas com portuguesas, não é? Sim. Mas entretanto com uma brasileira foi uma coisa estranha, porque brasileira e portuguesa não quer dizer que não haja exceções, mas a aproximação, digamos assim, a maneira de estar é diferente. É a maneira de estar. É engraçado, é. E assim, continuo a dizer, pronto, há exceções de uma parte e de outra, sim, né? Sim, claro. Mas o espírito do português no geral, até dos homens, é mais reservado, portanto, o português no total, né, em todo, somos mais reservados, não temos aquele afeto tão à flor da pele, digamos assim. Sim, entendo. E embora a gente também receba bem as pessoas e tudo mais, mas já é quando há uma confiança. Exatamente, é verdade. Porque quando não há uma confiança, a gente tende a ficar mais na reserva, mais na distância. E pronto, isso foi o que me atraiu na Delza, logo no início. Caraca, que da hora. Porque, claro, a gente foi se conhecendo e pronto, e é isso. Acho top demais, top demais.
E nessa tudo, depois você conheceu a Delza, vocês ficaram um pouco em Portugal, depois eu fiquei sabendo que vocês foram pro Brasil também passar um tempo lá, né? Cara, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória no Brasil, o que aconteceu lá. Foi uma aventura boa. Agora passado, não é? Passado as situações, sei lá. Mas, portanto, pegando ainda na história, tendo aqui uma continuação, não é? Portanto, então viemos de Londres. Antes fomos de Londres, né? Porque a gente está em Londres. Então, a irmã da Elsa tinha-nos dito, não, com o conhecimento que o Carlos tem, que sou eu, não é? Ele aqui arranja emprego fácil, isto é uma maravilha, está tudo. Coisa. E pronto, entretanto, lá nos convencemos a ir embora. Mas nessa altura o Brasil estava bom para fazer dinheiro? Ou foi assim da cabeça de vocês mesmo? Não é assim. A ideia que nos venderam, né, venderam entre aspas, né, a ideia que nos contaram era que estava um mundo de oportunidades. Entendi. Eu, até hoje, não sei se essas oportunidades eram de facto reais ou se era tipo uma expectativa que as pessoas tinham e que, como a ideia também falava para o Brasil que eu fazia, acontecia lá na empresa e tal, sim. Se calhar as pessoas lá também criaram uma expectativa que depois não era real, não é? Sim. Pronto. É que isto foi em 2012, portanto, passado aquela... antes, foi no finalzinho de 2011 ainda. No finalzinho de agosto, foi ali no agosto, que a gente veio para Londres no início de 2011. Sim. Depois aconteceu essas coisas todas lá na casa, no quarto que alugámos. E, portanto, não conseguimos manter-nos cá. Em agosto decidimos ir embora. E portanto, em agosto de 2011, então arrancámos para lá e fomos para Belo Horizonte. Sim. Não é? Em Belo Horizonte, pronto, eu comecei à procura de trabalho, mas depressa cheguei à conclusão que não era tanto aquela coisa que me tinham dito. Aquela facilidade toda, aquela né? coisa que a gente chega e tal. Primeiro, logo em primeira mão, as pessoas... Eu pensava que já chegava no Brasil e toda a gente me ia entender e que eu ia entender toda a gente, e foi super difícil, pronto, principalmente para as pessoas me entenderem a mim. Eu entendia as pessoas porque eu já lidava com a delas, já lidava com muitos brasileiros. Sim. Mas do outro lado, as pessoas, era quase o único português que estava ali pelo menos ali no bairro. Sim. E então assim, as pessoas não estavam habituadas a ouvir o português de Portugal. E então assim, era muito complicado, eu tinha que repetir várias vezes a mesma coisa, tinha que arranjar ideias. Para assimilar uma coisa. Arranjar metáforas para dizer à pessoa, olha, é assim, é assado, eu quero dizer isto, não quero dizer aquilo, porque as pessoas não me entendiam. E pronto, logo aí foi uma grande dificuldade. Porquê? Porque quando eu entretanto, comecei então à procura de trabalho, quando chegámos lá, levámos a mudança toda de Portugal, que foi um erro, assim, hoje a gente sabe que foi um erro, porque enfim, a gente quando... hoje penso assim, eu tenho as minhas coisas em Portugal, estou em Londres, mas tenho ainda coisas em Portugal. Sim. E não me desfaço das coisas que tenho lá, porque eu sei lá, um dia, amanhã ou depois posso decidir ir embora e tenho um backup lá, tenho uma coisa que me sustenta lá. Sim. Pronto, coisa que não aconteceu nessa altura. Portanto, lá então, em 2011, a gente levou as coisas todas, esvaziámos quase a casa toda. Levámos tudo, móveis, máquinas, eletrodomésticos, tudo. E pronto, e depois entretanto a coisa não funcionou lá. E porquê? Pronto, então continuando, porque não funcionou? Porque eu ligava a tentar arranjar trabalho e as pessoas pelo telefone não me entendiam, não é? E achavam muito estranho porque que um português queria trabalho no Brasil. E eu achava assim, não, mas eu quero trabalho, não estou à procura de ser sei lá, de uma área ou outra, eu quero trabalhar. Mas eu acho que, eu não sei, houve ali algum problema de comunicação que a coisa não fluiu. Eu não conseguia. Arranjei depois um trabalho numa gráfica, lá em Belo Horizonte, mas era assim, mas
estava-me a pôr a fazer coisas que eu já dominava completamente, Sim, sei lá, e era coisas que eu tinha começado a fazer em Portugal. Uhum. E na minha cabeça eu disse lá até ao gerente da empresa, eu disse, olha, mas tudo bem, eu estive lá 2 semanas, qualquer coisa assim. E ao fim desse tempo eu disse ao gerente, olha, mas eu estou aqui a fazer trabalho que eu em Portugal fazia há 16 anos atrás, eu tenho capacidade para fazer muito mais, você tem que me passar para a frente, porque senão eu vou queimar 16 anos da minha carreira aqui a fazer uma coisa que... Você já dominava. Mas é que a gente já tem pessoal para fazer isso e tal, assim. Eu disse, então pronto, ok. Então eu desisto e saí dessa empresa. Sim, sim. Pronto. E a partir daí foi o único trabalho que tive no Brasil, porque entretanto eu e a ideia começámos a pensar e montámos um negócio. Isto eu vou tentar resumir porque a história é muito grande, Claro, mas montámos um negócio e de quentinhas, não é? Eu não sei como é que falam no Rio ou no Brasil, Quentinha, tem vários... Você quentinha mesmo, Marmitex? Marmitex, pronto, esse tipo de coisas. Montámos uma microempresa em que a Deia fazia a comida, fazia as refeições e eu fechava, juntamente, às vezes até o Denis nos ajudava, fechávamos as Marmitex e eu pegava no carrinho e ia entregar. E então tínhamos peões de obra como clientes, né? Tínhamos peões de obra que estavam a trabalhar nas obras e nos ligavam a pedir as refeições, tínhamos lojas, sei lá, aquilo foi um sucesso. E porquê que não correu bem? Não é que não tenha corrido bem, correu bem demais. Sim. O negócio foi crescendo de tal forma que nós não conseguimos depois gerir a demanda. Entendi. Foi um crescimento tão exponencial, tão rápido que... E vocês não esperavam aquilo? Não esperávamos uma coisa mais gradual. Depois complicou ainda mais porque e o negócio onde nós estávamos a fazer, não é? Onde estávamos a fazer um negócio, era muito pequenino, portanto o negócio quando expande tem que expandir não só de negócio, mas também como área. Claro. Tem que ampliar, sim, lá, se a gente faz uma cozinha pequena, depois tem que ir ampliando a cozinha. Exatamente. Pronto, e nós não conseguimos esse tipo de resposta, não conseguimos ampliar a cozinha, porque a cozinha estava feita, não é? Era uma cozinha pequena. Sim. Entretanto, pronto, eu ia entregar essas comidas todas e tal, e era também uma grande dificuldade que eu não ia entregar. Dava a sensação que as pessoas ficavam tipo hipnotizadas por aquilo que eu falava. Entendi. Eu entregava a Marmitex numa correria, né? Porque eu tinha vários clientes e despachava rápido, né? Ia em vários locais diferentes. E as pessoas ficavam a demorar tempo, assim, a ouvir o que eu falava e queriam ouvir histórias de como é que era Portugal e tal. E eu, não, mas eu quero, venha o dinheiro, vai, que eu quero ir embora. E pronto, e lá ia outra vez no carrinho e tal, ia buscar mais, ia entregar, enfim. Depois, pronto, então esse negócio não teve sucesso pelo grande sucesso que teve. Entendi, perfeitamente. Também na altura os preços das coisas começaram a aumentar, ou seja, isto em, sei lá, no finalzinho de 2011, início de 2012, as coisas começaram a aumentar e pronto, e nós decidimos parar. Depois, entretanto, naquela situação de não ter já trabalho e não ter como continuar, decidimos ir para Búzios, porque a Deia tinha um amigo que tinha falado de Búzios e tal, então agarrámos outra vez na trouxinha e fomos para Búzios, lá no carrinho e tal. Aí foi uma grande aventura, foram várias aventuras, porque assim, de Belo Horizonte para Búzios, podemos ir por vários caminhos. No caminho mais longo são à volta de 650 km, que para um português é muito, porque o português está habituado a uma viagem de 300 km, as pessoas acham que é muito. Lisboa a Porto, não, isso é muito e tal. Sim. Então é o dobro, não é? Quase o dobro da viagem. E assim, portanto, houve uma série de peripécias, a gente perdeu-se várias vezes, pelo menos as primeiras vezes no caminho. Depois eu aprendi, pronto, íamos lá para uma localidade que é Três Rios. Três Rios, sim. Três Rios. Entrámos por aí, depois perdemos lá no meio de uma das matas, o carro era baixinho, eram umas aventuras lá no meio da mata. Não encontrávamos o caminho, o GPS perdia a rota, enfim, umas aventuras.
Depois das vezes, isto foi basicamente na primeira vez, depois das outras vezes a seguir, nós já optámos ir pelo Rio, portanto era uma viagem então dos 650 km, era maior, era mais comprida a viagem, mas pronto, era uma rota certa, era uma estrada certa, a gente seguia aquela estrada e não tinha como enganar. Sim. Pronto, só que aí tínhamos que atravessar o rio, e atravessámos o rio lá na Rota Vermelha, não é? Sim, Como é que se chama? Avenida... Não esqueci, agora esqueci, cara. Eu sou do Rio e esqueci. Mas pronto. Linha vermelha. Pronto. Exatamente. Tínhamos que atravessar a ponte do Rio Niterói, tínhamos que passar na zona dos lagos, do outro lado, não é? Sim. Enfim. E pronto, e deu para aprender muita coisa. Portanto, isso foi o positivo que eu tirei da ida para o Brasil. Foi de facto esse aprendizado enorme. Quer dizer, cada dia que passava eu aprendi uma coisa diferente. Ou aprendi a falar uma coisa diferente, ou aprendi uma situação diferente, ou aprendi um lugar diferente. Mas você gostou da experiência lá? Eu gostei. Porque depois então em Búzios, do Brasil, e eu, normalmente as pessoas perguntam, o que é que tu achas do Brasil e tal? Tu que conheces o Brasil? E eu disse, não, mas eu não conheço o Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil é um país continental, eu conheço pedacinhos, não é? Partes do Brasil, realidades concretas. Eu não conheço, assim, o Brasil de norte a sul, não... Pronto. Então, assim, de facto, depois em Búzios fiquei gostei muito de Búzios, porque de facto é tipo um paraíso, né? É tipo paraíso natural. Exato. Tem aqueles coqueiros pendurados sobre a praia. Exato. Pronto, é uma outra visão do Brasil que não Belo Horizonte. Belo Horizonte é interior e Búzios já é litoral, ou litorâneo. E pronto, e então também tivemos outras aventuras lá de montar mais um negócio de quentinhas, também não funcionou muito bem, porque estávamos longe de tudo o que era acessível, digamos assim. Se as coisas já eram caras em Belo Horizonte e difíceis de conseguir, em Búzios é muito mais, porque em Búzios tem um ritmo sazonal. Búzios tem um ritmo sazonal, é um boom muito grande, entopa as artérias, as ruas, as ruinhas, porque aquilo não são ruas, não são avenidas, são ruazinhas pequeninas, e aquilo entopa por causa do movimento do verão. Sim. Portanto, no vosso caso é inverno, penso eu, né? Que estou a falar o contrário. Não, no verão lá, ué. É na passagem do ano é verão. É verão, exatamente. Pronto, ok. Mas digamos que o calor, como vocês estão no hemisfério, vocês, assim, como o Brasil está no hemisfério sul, funciona ao contrário. Exatamente, sim. Pronto, e era nessa ideia com que eu estava. Pronto, de facto aquilo enche, portanto, na altura do verão, mas depois fica vazio no inverno. Pronto. E portanto tem um ritmo muito próprio, como todas as zonas balneares, lá em Portugal também, aqui em Londres, aqui em Inglaterra também. E pronto, então assim, de facto, depois quando a gente achou que aquilo estava a ficar muito difícil, nós comprámos lá um terreno, mas depois também a coisa não resultou da melhor maneira, porque comprámos um terreno através de uma agência. Enfim, foi bem complicado lá também, para abreviar a história. E pronto, é assim, mas entretanto depois a Delsa veio, primeiro porque ela achou que aquilo estava a ficar, portanto o preço das coisas de facto começou a subir muito, a inflação, e de facto eu fiquei lá depois, porque a ideia era ficar lá para construir qualquer coisa naquele terreno que nós tínhamos comprado. Sim. E combinámos, pronto, a ideia vinha primeiro e depois eu ia ficando lá a construir alguma coisa, se desse eu continuaria lá e ela depois voltaria quando a coisa se proporcionasse. Se não, pronto, eu teria que ir embora. E foi o que aconteceu, porque eu depois ia fazer compras, lavava e tudo muito regrado, tudo contava o dinheirinho todo e tal, porque depois eu ia fazer compras, sei lá, achava 10 reais, trazia uma sacolinha no supermercado com um tomatinho, uma latinha de óleo. Caraca. E eu já achava, assim, não, mas eu não vou conseguir sobreviver aqui. E pronto, e estava cada vez mais a ficar lá da Europa, e a ficar lá cada vez mais afastado de tudo. Não, aí não vale a pena. Aí eu liguei à ideia, falámos, e eu disse, olha, infelizmente isso não vai dar, vou ter que ir embora. Aí você voltou para cá de novo. Eu voltei. Mas uma pergunta que eu quero te fazer. O que você acha dos brasileiros lá? Você gostou dos brasileiros? De ter
convívio assim mais próximo deles? Não. Nós, né? Próprio de nós, né? Sim, sim. Não, eu gostei. Como. Pronto, isso depois eu penso também tem a ver com a personalidade de cada um. Sim. Porque continuo a dizer, há bom e mau em todo lado, há pessoas mais afetivas e menos afetivas em todo lado. Mas assim, de um modo geral, né? Eu gostei, porque é aquilo que eu digo, o brasileiro e as brasileiras, os brasileiros e as brasileiras é um povo mais aberto naquele sentido de, por exemplo, se houver um exemplo, né? Talvez absurdo, mas se houver uma festa e a gente vai passar na rua, mas gera-se ali uma conversa, o brasileiro tem tendência para convidar mesmo as pessoas que não conhecem. Entra e vamos tomar e tal. E o português não. E isso, embora eu já lidasse com muitos brasileiros há muito tempo, até lá no trabalho, mesmo antes de conhecer a Delsa, pronto, era uma coisa que me agradava, porque eu também gosto de partilhar e tal. E pronto, e é isso. E é isso, né? E o que você mais gosta do Brasil? Assim, fala, cara, quando eu vejo isso, eu lembro do Brasil, eu gosto do Brasil. No Brasil tem várias coisas que eu gosto. Pronto, tem a temperatura, que é espetacular, excepcional, não é? Tem todas aquelas frutas maravilhosas. E principalmente aqui em Londres, é assim, até pode haver a fruta, mas não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes em termos de sabor, em termos de cheiro, até de cor, até das cores são completamente diferentes. E portanto, basicamente é isso. Gosto também das pessoas, claro, das culturas. Acho muito importante aquela coisa que o Estado brasileiro tem de proteger os povos indígenas. Sim, acho que é importante porque faz tudo parte da cultura, não é? Claro. Chegar lá, isto agora já não interessa, vamos aqui esquecer isto. Como se tem, aos últimos tempos tem havido alguns movimentos até de retrocesso. Tipo, as pessoas tendem a querer esquecer períodos da história só porque não convém. E eu acho que isso é errado. Tipo, para arranjar aqui um paralelismo, é como se o Brasil tivesse... por exemplo, os portugueses chegaram lá e colonizaram. Sim. Nem tudo foi mar de rosas, como a gente sabe. Houve coisas positivas ou coisas negativas. E pronto, e pegando nessa linha, porque os portugueses estiveram cá, então a gente vai esquecer este pedacinho aqui da nossa história. Então, assim, é muito por aí. Acho que história é história e a gente tem que cultivar positivo e negativo. E o positivo a gente perpetua, mas o negativo a gente não é uma questão de esquecer, mas é uma questão da gente ir aprendendo. Exatamente. Portanto, não repetir esses períodos de história. Top demais. Cara, outra coisa que eu queria perguntar a você aqui, para a gente não deixar esse vídeo muito longo, é o seguinte, tem mais 2 perguntinhas só. Pronto. E eu sei que você gosta de viajar, a Dainha também gosta de viajar e tal. E você você foi para Dubai, você passou um tempo lá em Dubai. Conta um pouquinho disso pra gente aí. Pronto. Como é que eu fui parar ao Dubai? Assim, eu trabalhava então aqui em Londres, até antes de aparecer o coronavírus e a pandemia. Trabalhava aqui numa empresa que processava queijo, portanto cortávamos os blocos de queijo em pedacinhos mais pequenos. E portanto eles abriram uma filial, uma sucursal no Dubai e montaram lá umas máquinas, e as máquinas que eles tinham lá montadas eram precisamente as máquinas com que eu trabalhava aqui em Londres. Sim. E portanto eles perguntaram-me se eu estava interessado em dar formação às pessoas que iam trabalhar lá nessas máquinas. Cara, isso daí não é para qualquer um não, ele foi lá para Dubai dar formação e ensinar outras pessoas, caraca. E aí, pronto, formámos uma equipa, não fui sozinho, formámos aqui uma equipa de engenheiros para montar as máquinas, mas também não foi assim um grande grupo, foram cerca de 7 ou 8 pessoas. Sim. Mas pronto, fomos então para Dubai e eu lá... Era esse o meu papel, portanto, mas quando cheguei lá as coisas também não estavam montadas ainda, tive que ficar um pouco à espera e deu para também conhecer lá as coisas. Portanto, eu fiz a viagem de Heathrow, aqui em Londres, para Abu Dhabi, que é uma cidade a 100 km de Dubai, portanto eu não pousei mesmo em Dubai, pousei em Abu Dhabi, depois fiz a viagem e portanto aí também já conheço
Abu Dhabi, né? nesse trajeto. Sim, sim. E portanto são cidades, ambas. Abu Dhabi é mais antigo, é uma coisa mais tradicional. E Dubai é uma coisa mais moderna. Moderna. E Dubai eu acho que também tem os dois lados, né? Tem aquela Dubai antiga que nego fala. Sim, sim, sim. E o lado moderno. Sim, com certeza. Porque Dubai eu não sei se sei dizer que ela é grande, sei dizer que ela é pequena. Porque ela, assim, ela é um misto. Ela é grande. Eu vou começar por dizer que ela é pequena. Ela é pequena. O centro do Dubai é pequeno. Não tem nada a ver com Londres, não tem nada a ver, se calhar nem com Lisboa. Uhum. É muito pequeno. São prédios muito altos e grandes arranha-céus e grandes empreendedorismos, né? Grandes construções, grandes negócios. Mas em termos de área geográfica não é muito grande. Depois o que faz o Dubai grande é depois a parte mais já à saída, digamos as zonas limítrofes da cidade. Entendi. Que não estão muito desenvolvidas. Essa parte ainda não está muito desenvolvida, não quer dizer que num futuro próximo, ouvi agora há pouco tempo uma notícia que eles vão fazer um monorail, que é um comboiozinho que vai dentro de um túnel. Sim. Acho que até já foi inaugurado, nesta altura que estamos a falar, já foi inaugurado, que é um comboio que vai dentro de um túnel e vai de Dubai para Abu Dhabi. Portanto, uma viagem que fazia numa hora e qualquer coisa, agora fazem 12 minutos. Caraca, que da hora. Pronto. Muito bom. E vai tipo, não vai nos trilhos, né? Vocês chamam trilhos, nos carris. Vai em cima, é tipo, vai levitar, vai por cima. Ele vai levitar em cima do trilho, ele fica tipo assim... Não encosta. Tipo um imã, né? Sim. Da hora. E pronto, por isso é que ele atinge essa velocidade super rápida, tem um túnel dedicado. Portanto, ou seja, para dizer que Dubai está em expansão, está em desenvolvimento. Mas de facto é isso, a ideia com que eu cheguei lá, eu via as imagens e os documentários aqui de Dubai e achava que aquilo era tipo uma Londres, não é? Também de Londres. E não, aquilo é pequenino, só que depois é muito, e esse pequenino que é muito desenvolvido. E depois fora tem muita área para desenvolver, sei lá, muitas indústrias. Então tem muito que crescer ainda lá. Tem muito que crescer. Por exemplo, onde eu fui dar essa formação era um complexo industrial que não tinha número de porta, não tinha número de rua. Por exemplo, a gente precisou lá de uma peça, e eu sei isso porque a gente precisou lá de uma peça para substituir a máquina, e mandámos vir pela estafeta, né? Para uma empresa de despacho. E de facto, quando a peça chegou, o mensageiro não tinha como entregar, porque não sabia onde é que era a empresa. E então deixou no depósito. Depois nós da empresa tivemos que ir lá no depósito da empresa buscar essa peça. Sim. Portanto, eu sei, por isso é que eu sei que não há nomes de ruas, não há números de porta, enfim. E portanto mas foi uma boa experiência legal, né? Muito boa. Aquilo em termos de temperaturas, eu não apanhei isso, mas contaram-me que no verão é 50 graus. Nossa Deus, 50 graus frito lá, né? de temperatura. E que tem que estar tudo dentro dos ar-condicionados e tal, porque senão ninguém consegue aguentar. De vez em quando tem umas tempestades de areia. Sim. Também é típico porque vem do deserto e o Dubai está ali paredes meias com o deserto. Sim. E eu também tive uma boa experiência quando eu estive lá. Então estava à espera que eles montassem a máquina, isso rapidamente, que acho que é interessante. Quando eles enquanto montavam a tal máquina, eu fiz um percurso turístico. Portanto, eu lá no hotel onde eu estava hospedado, fiquei logo interessado em saber o que é que eles tinham de percursos turísticos e tal. Então, um dos percursos turísticos era passear lá nas areias do deserto e conhecer lá as tribos do deserto. Pronto, então, um dos tuaregs foi-me lá buscar à porta do hotel, lá num jeep. Eu e lá uma série de pessoal lá que está do lado do hotel, fomos todos lá para o meio das dunas e andámos lá para cima e para baixo. Pô, da hora. E foi muito bom, foi muito engraçado. São coisas que ficam na nossa vida, né? Foi tipo a cultura, saber. Foi um espetáculo, né? Era virado para o turista, portanto era um espetáculo turístico, mas tinha a ver com os hábitos deles. Portanto, a gente tomou o chá dos tuaregs, né? Uhum. E pronto, e foi uma experiência muito boa, porque entretanto, eu estive lá 3 semanas, né? Só para concluir, portanto estive lá 3 semanas, uma primeira vez, depois
voltei outra vez para Londres e passado, sei lá, uns meses, nem 6 meses, nos passaram uns 4 ou 5 meses, voltei novamente, mas já há menos tempo, porque eles entretanto tinham comprado outra máquina e precisaram novamente de uma máquina diferente. Sim. E portanto eles precisaram novamente de mais formação e eu fui lá e tudo bem. Mas enfim, foram só 2 vezes que eu estive lá. Pô, muito da hora, muito da hora. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou te fazer uma última pergunta, né? Que ao longo da sua caminhada você já vivenciou bastante coisa, né? Pronto. E o que hoje você olha para trás, assim, pro seu passado e fala assim, cara, realmente valeu a pena? Que você sente, assim, que foi uma vitória para você? Não, a vitória é precisamente isso, é ter saído. Quando a gente, que eu penso que acontece com todos os imigrantes, quando a gente sai é um lugar comum, não é? É uma coisa que toda a gente fala, que é quando a gente sai da zona de conforto, que a gente aprende muito mais. De facto, é assim, não há outra forma de dizer, é que de facto quando a gente sai daquilo que estamos habituados, depois a gente aprende muito mais, porque somos confrontados com situações novas, com situações, muitas das vezes, com situações em que estamos sozinhos e não temos ajuda de quem estávamos habituados. Temos que nos desenrascar e desenvencilhar em tempo real. Não eu vou aqui guardar isto para depois quando tiver tempo. Não, a gente precisa desenrascar já e tem que ser agora. E portanto é isso. Isso fez-me crescer muito como pessoa, fez-me entender muita coisa do mundo, muita coisa de como é que as coisas se relacionam umas com as outras, entender as pessoas, entender porquê que as pessoas querem determinadas coisas ou não querem outras. Enfim, foi um grande aprendizado que eu nem de perto nem de longe teria conseguido se estivesse lá em Portugal. Caraca, muito bom. Então foi a sua evolução, né? O aprendizado que você teve na sua caminhada, né? Sim, sem dúvida. Muito top mesmo. Jorge, muito obrigado pela presença aqui. Né? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aí embaixo nos comentários. Se tiver alguma pergunta para fazer pro Jorge, tá? Deixa aí embaixo, que se calhar ele vai voltar aqui mais vezes para bater um papo com a gente. Fechou? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até depois. Um abraço. Tchau, tchau.